como que se faz a transmissão da hanseníase, né? Essa transmissão de pessoa a pessoa? É pelo trato respiratório, assim como a tuberculose, né? Então, ela vai passar, o bacilo alcança alguns metros, né? Em torno de até 5 metros, ele fica disperso no ar, né? E pode contaminar outras pessoas, né? A transmissão, ela vai se dar de uma pessoa que esteja doente, com a forma multibacilar, ou seja, com a presença de muitos bacilos, para a população de um modo geral. Mas, como já foi dito, né, depende muito do sistema imunológico para adoecer. Pensa-se que em torno de 90% da população apresenta uma resistência tal que não adoece mesmo infectada. Então, se nós tivermos 10 pessoas que entrarem em contato com alguém da forma multibacilar e que não estava tomando remédio, dessas 10 pessoas, somente uma vai realmente desenvolver a hanseníase. Então, todas podem ser contaminadas, mas pouquíssimas vão adoecer. A incubação ela vai levar em torno de, teoricamente, de 2 a 7 anos. Mas já estão descritos na literatura casos de paciente com mais de 10 anos, até perto de 20 anos. Então, de acordo com a defesa do paciente, o bacilo da hanseníase vai se posicionar na produção da doença. Se o paciente tem uma imunidade do tipo celular, ele tem uma defesa melhor, né, ele vai para o polo paucibacilar. E se já ele tem uma imunidade celular deficiente, que a gente chama de um aumento da imunidade humoral, ele vai para o polo multibacilar. Então aqui a gente vê o bacilo, né, uma imunidade celular exacerbada, o paciente será paucibacilar. O bacilo, o paciente tem uma imunidade humoral exacerbada, ele vai para multibacilar. Isso é muito importante saber, porque a partir da descrição das clínicas você vai ver como que se comporta a mancha ou a infiltração no paciente. E como que a gente pode definir quem é um paciente portador de hanseníase? Quem é um caso de hanseníase? Como definir esse paciente? Ele tem que ter pelo menos um desses 3 sinais. Então ele vai ter uma mancha ou uma área sem mancha, mas que tenha diminuição da sensibilidade. Então é muito importante isso, porque a hanseníase ela se caracteriza por alterar a sensibilidade do paciente. Outra possibilidade é ele ter um espessamento dos nervos periféricos, principalmente do braço e da perna. Ou a gente encontrar o Mycobacterium leprae num exame de pele ou numa biópsia de pele. Então ele tem que ter pelo menos um desses sinais cardinais para ser considerado um caso de hanseníase: diminuição da sensibilidade, espessamento de nervo periférico ou a presença do bacilo. E, muito importante, ele tem que ser uma pessoa que não tenha sido submetida ao tratamento, porque vocês vão ver quando vocês começarem a trabalhar, que às vezes você trata o paciente e ele continua com uma mancha dormente, ele continua com o nervo espessado e faz a baciloscopia e ainda tem algum bacilo, mas ele foi tratado. Então, a partir do momento que ele é tratado e recebe a alta, ele deixa de ser um caso de hanseníase, tá bom? Então, o caso de hanseníase é uma dessas 3 possibilidades sem ter sido submetida a tratamento. Existem também outras queixas que não são os sinais cardinais que podem, assim, orientar a suspeita do diagnóstico da hanseníase. A gente colocou os sinais cardinais porque é o que é mais frequente, é o que é mais comum. Mas existem as coisas incomuns que também podem fazer a gente pensar na hanseníase. Para fazer diagnóstico de qualquer doença, você tem que pensar na doença. Se você não pensa, você não vai conseguir diagnosticar. E isso também depende muito da região. Por exemplo, um outro exemplo, se um paciente apresenta aqui na região norte com febre e calafrio, qual a primeira coisa que você pensa?
e malária, né? Certamente o pessoal do sul não vai pensar nisso. Então, na região norte, teve alteração de sensibilidade, uma dor no nervo, a primeira coisa a pensar é em hanseníase. As outras coisas que a gente tem que ficar atenta é se ele tem uma queixa muito frequente de entupimento do nariz e de até que está tendo um sangramento do nariz sem uma explicação muito plausível, né? Ele não tem, teoricamente, ele nunca teve uma sinusite, mas a partir de então o nariz dele começou a ficar fechado e a escorrer, ou com o muco ou com o sangue, você tem que descartar a hanseníase. Uma pele também que não seja totalmente dormente, que ela tenha uma sensação diferente, que ela tenha um formigamento, pode ser hanseníase. Ou então, ele antes de ter a sensação de dormência, ele pode ter um aumento da sensibilidade, uma hiperestesia. Então ele esbarra numa ponta de porta, numa maçaneta e vai ter uma dor insuportável. Isso nos faz pensar também em hanseníase. Outra possibilidade, assim, a criança ou adolescente passou o dia todo jogando bola, está todo suado, mas tem uma área da pele que, apesar de não ter mancha, ela não suou, ela fica sequinha, ela não pegou poeira. Isso também nos faz pensar em hanseníase, né? A dona de casa, ou o dono de casa, né, que está cozinhando lá, mexendo a panela e começa a se queimar no braço e não sente a queimadura. Isso não é infrequente. Em alguns casos a gente atende e a pessoa já veio porque está se queimando e não sente nada, né? Isso já é um começo de hanseníase, né? Ou então a diminuição da força. Você está segurando um copo e sem ter motivo o copo cai da sua mão, ou você está andando com uma sandália, né? A famosa chinela havaiana, e ela sai do seu pé sem você perceber. Você nem notou que a chinela saiu do pé. Isso também pode ser um sinal de hanseníase. Mas, posteriormente, com a evolução já do caso, o paciente pode reclamar para vocês também que ele está tendo uma sensação de areia no olho, tá? E você vai num oftalmologista, no médico do olho, e não está com uma conjuntivite. Então, você tem que pensar em hanseníase, que quer dizer que é um ressecamento da mucosa ocular. Uma pele extremamente vermelha, infiltrada, eu até falei dos pacientes do México, né, que ficam vermelhos, pode ser um sinal de uma hanseníase e com bacilos dispersos, né, baciloscopia positiva. Pode ter o edema, um inchaço na mão e no pé, aí você olha para a planta da mão, para a planta do pé, você olha para a palma da mão e tem assim um tom meio arroxeado. Isso pode ser hanseníase. Alguns caroços na pele que não coça, não arde, não dói, pode ser hanseníase. Ou então, bem mais adiantado dos casos, você vai notar que o paciente passa a perder a parte externa da sobrancelha, que a gente chama de madarose.